Tá andando aí meio torto, com a pisada não muito correta, isso pode sim se resolver com uma palmilha postural. Quem conversa comigo hoje é o fisioterapeuta Regis França. Confira a matéria. Regis, eu queria saber de você por que o tipo de pisada faz toda a diferença na saúde do corpo das pessoas? Bom, por vários motivos, principalmente porque uma pisada, ela tá ali na linha de frente, né? O teu pé, ele é responsável por receber o peso corporal, ou seja, ele recebe o peso de todo o teu corpo. Então, se tem alguma desarmonia, se tem algum desajuste na tua pisada, isso vai se refletir nas articulações superiores. Então, por exemplo, um pé que tem uma parte externa do calcanhar mais sobrecarregado, né? Aquele famoso calcâneo valgo que a gente chama, que é o famoso pé caído, aquele pé que é mais caidinho para dentro, ele pode facilitar, por exemplo, o aparecimento de problemas no joelho, na região interna, ele pode promover uma rotação de quadril, que vai gerar processos inflamatórios e outros problemas ortopédicos. Então, uma pisada problemática pode sim gerar problemas em outros segmentos do corpo, né? Joelho, quadril, lombar, coluna, enfim. Como é que é feita essa avaliação? Bom, a avaliação ela é feita através do baropodômetro, né? Que é um aparelho ligado por um software específico. O paciente ele sobe em cima desse aparelho e esse aparelho ele dá quantidades, números, né? Ele nos mostra através de gráficos e de pontos de pressão como que está a qualidade da pisada desse paciente. Se ele está pisando mais com a ponta do pé, se ele está jogando todo o peso dele lá para o calcanhar, se ele tem o que a gente chama de arco plantar, que é essa voltinha aqui no pé, né? Se ele tem isso bem formado ou se isso está diminuído, aumentado, porque tudo isso influencia nas pressões corporais e tudo isso pode aumentar o risco de desenvolver problemas em vários segmentos, né? Várias articulações, inclusive no próprio tornozelo. Em um segundo momento é feita uma avaliação clínica da postura desse paciente, por isso palmilha postural, e aí a gente ali identifica possíveis dados que possam ser casados com o que a gente vê na baropodometria. E aí depois disso avalia a pisada dele. A gente vai casar essas duas informações e diante disso a gente desenvolve a palmilha postural. Essa avaliação ela é muito minuciosa, ela leva em consideração todas as suas questões, desde as suas questões posturais até a sua pisada, que também é feita uma avaliação para identificar como ela está, e também os seus hábitos de vida, né? A gente descobre aí através dessa tríade o que você precisa especificamente. Então a palmilha postural ela é feita de forma única, né? Para aquele paciente, ela é personalizada para aquele pé. Regis, eu sei que são várias as patologias, mas você poderia me citar 3 patologias mais comuns e como que a palmilha pode auxiliar? Bom, tem várias mesmo. Eu diria que as mais procuradas são fasciite plantar, que é um problema inflamatório na fáscia. Imagina que é uma película que recobre o nosso músculo. Quando ele inflama, ele gera fasciite plantar. Tem também o esporão de calcânio, que é um crescimento anômalo de um osso, que é o calcânio, e ele gera esse esporão. Imagina que ele vira uma agulhazinha que fica pinçando ali as estruturas. Isso também gera inflamação e muita dor. Como é que fica localizado? Bem aqui, ó. Por isso o nome calcanhar, né? Porque o osso do calcânio, ele é o maior aqui. E ele gera uma pontinha que fica pinçando nessas estruturas. E aí elas inflamam e, claro, geram muita dor, né? Terceiro, vamos ver, acredito que a tendinite de calcânio, que é o tendão, é um tendão que fica mais ou menos aqui na parte de trás do nosso tornozelo, ele é ligado ali no calcânio, por isso tendão de calcânio. É o famoso tendão de Aquiles, popularmente conhecido como tendão de Aquiles. Antes era até essa nomenclatura, mas agora mudou. A palmilha ela pode ajudar de diversas formas, né? Porque a gente vai trabalhar, como eu falei, dentro das necessidades desse paciente. Para isso ele passa por avaliação. Mas é sempre bom lembrar que a palmilha ela é muito efetiva quando se ainda não desenvolveu uma doença, né? Ela também serve para tratamento, porque ela trabalha diminuindo sobrecargas, aumentando a absorção de impacto, mas principalmente é interessante procurar a palmilha quando você ainda não desenvolveu essas doenças, né? Então é interessante que você venha fazer a avaliação quando ainda não tem dor, quando percebe lá que a pisada está um pouquinho diferente, que tem alguma coisa estranha ali. Quando já apareceu a doença, aí a gente tem outros recursos aí, como ondas de choque, por exemplo. O que também... seriam essas ondas de choque? Ondas de choque é um aparelho bastante revolucionário
que ele imagina que é uma pistola que dispara aí uma onda mecânica, não tem nada a ver com choque, como normalmente as pessoas pensam por causa do nome. O choque é só mecânico mesmo. Essa pistola ela dispara ali um estímulo que promove um reparo nesse tecido que está lesionado. Mas isso não dispensa o uso da palmilha? Sem dúvida não. A palmilha ela tem extrema necessidade quando você tem desajustes ali, né, desarmonias no seu pé. Especialmente quando você tem pressões maiores, específicas, em regiões pontuais do seu pé, você está mais propenso a desenvolver patologias. E quando essas pressões são no calcanhar, como a gente está vendo aqui nessa imagem, você tem muita chance de desenvolver essas patologias, porque ele está sendo muito sobrecarregado. Imagina que ele está recebendo o peso de todo o corpo, né, nele. Então, a palmilha, ela continua sendo recomendada quando você já tem uma lesão. Quando a pessoa começa a usar a palmilha, isso quer dizer que ela vai usar a palmilha para o resto da vida ou é por um período? Não necessariamente ela precisa usar para sempre, tá? A gente sempre pede que o paciente ele repita o teste após 6 meses a 1 ano, porque a palmilha ela pode mudar o padrão da pisada desse paciente, ele pode efetivamente mudar de pisada com o uso da palmilha e também pode mudar a pisada por outros fatores, claro. Então ele precisa refazer o teste. Pode ser que ele não precise alterar a palmilha, que ele continue usando a mesma. Pode ser que ele precise alterar a palmilha, que agora as necessidades dele sejam outras depois de um certo tempo usando essa primeira. E pode ser também que ele esteja de alta, ou seja, a palmilha foi efetiva, ela fez ali o que precisava fazer na pisada e no tronco, né, na coluna, na postura desse paciente, e aí ele está de alta da palmilha. Então é bom pensar na palmilha, essa pergunta é bem interessante, porque a palmilha ela é realmente um tratamento, né? A palmilha ela não é um objeto usado só enquanto você está usando e está tudo certo ali. Ela é um tratamento a longo prazo mesmo. Ô Regis, uma curiosidade, qual é o público que mais procura hoje pelas palmilhas? Porque muito antigamente eram as pessoas com mais idade, né? Exatamente, o padrão tem mudado muito, ainda bem. Antigamente as pessoas procuravam, na verdade, quando elas já tinham uma patologia, como a gente falou anteriormente, que não é legal, né? Elas procuravam a palmilha quando elas já tinham dores, quando já tinham problemas inflamatórios. Hoje em dia, cada vez mais ela tem sido procurada por pessoas jovens, né? Que vão ao médico e ele encaminha, ou que vêm, que tem algum problema ali na pisada, que sentem algum desconforto, e aí elas vêm procurando cada vez mais. Os atletas também têm procurado muito a palmilha, porque têm visto isso como um recurso muito importante complementar, né, à atividade física, especialmente a corrida, muito procurado para esse fim. Ameniza o impacto? Existe a possibilidade de usar uma palmilha específica para absorção de impacto. O material da palmilha ele já aumenta a absorção de impacto, mas existem peças que a gente coloca na palmilha que são mais específicas para esse fim, para absorver o impacto. Interessante. Eu acho que sempre como uma dica final, eu gostaria que você deixasse também para as pessoas então não esperarem o problema surgir, né? Exatamente. Começarem a sentir dor. Deixa uma dica então para as pessoas que estão nos assistindo. É isso, já falou tudo, né? Não dá para esperar o problema aparecer. Identificou que tem algum probleminha na pisada, identificou que está pisando mais com a parte de dentro ou do lado de fora, o calçado gasta muito mais na parte de dentro do que na parte de fora, ainda não sinto dor, não tenho inflamação, mas já sinto que o meu pé reclama em alguns momentos, vem fazer o exame, procura um especialista, né? Isso não exclui a necessidade de procurar o médico, o ortopedista, mas a gente também não precisa de, se percebe que tem algum problema na pisada, já pode vir direto fazer o exame para ver se tem algum probleminha no pé. Claro que aí a gente vai encaminhar para o médico se tiver necessidade, né? Mas o ideal, primordialmente, é não deixar o problema aparecer para vir procurar ajuda. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigado.